Danilo Forte. Muito prazer. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou igual um corintiano fardado no meio da torcida do Palmeiras, mas vamos lá. Inclusive, eu acho que a benção devia... Alô? A mesa devia ter sido composta também por representantes de usuários e também do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que fez o acórdão que deu a medida provisória. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não estou aqui para defender corporativismo, nem estou aqui para defender o indefensável. Eu acho que a medida provisória, ela vem em cima de uma situação fática. Existe um problema que foi constatado, que é um problema que no Brasil inteiro, vai do Rio Grande do Sul ao Acre, são 46 hospitais universitários, cada um com uma forma de contratação diferente um do outro, da forma mais precária possível. Tem gente que é OS, tem gente que é fundação, tem gente que é empresa terceirizada e tem gente avulso. E tem gente sem nenhum vínculo empregatício. Inclusive lá no Hospital Walter Cantídio, por onde eu comecei o debate, eu desde o primeiro momento em que eu fui designado, convidado pelo presidente Marco Maia para ser relator dessa medida provisória, iniciei o debate na universidade. A primeira universidade que eu fui foi a minha, Universidade Federal do Ceará, a quem eu devo muito da minha vida. E lá constatei as realidades as mais difíceis possíveis. Primeiro, fiquei orgulhoso e feliz porque a Universidade Federal do Ceará, o Hospital Walter Cantídio, é uma excelência em transplante de fígado e de rins, que eu não sabia. Segundo, fiquei decepcionado porque me deparei, inclusive, com os servidores da casa, inclusive uma senhora lá, que esteve comigo, eu e o Chico Lopes, junto comigo, junto com os servidores, fizemos um debate lá com eles, e ela olhou para mim e disse: doutor, eu estou aqui há 12 anos. Se eu for demitida hoje, eu não tenho direito nem a FGTS, nem a 13º. Então, a precariedade existe. A precariedade está constatada hoje na situação de 26 mil servidores que não sabem o que são, e nem sabem a quem recorrer, da forma mais precária do mundo. Aqui foi colocado também pelo representante da universidade que muitos dos recursos da universidade são transferidos para pagamento de folha, quando poderiam estar alocados em investimentos, ou então suprindo a necessidade de demandas que estão sendo fechadas na universidade. O problema dos ambulatórios, laboratórios, urgência e emergência, que muitos fecharam porque esse recurso que tinham está sendo alocado para pagar a mão de obra. E também, outro problema que está colocado é que com esses recursos, você não só poderia expandir o atendimento, tendo uma prestação maior e com isso melhorando para o usuário e melhorando também para os estudantes que ali aprendem as suas tarefas práticas do dia a dia da área de saúde, como também poderiam estar sendo colocado o próprio desenvolvimento da universidade. E aí tem um outro problema, que a partir do REUF, que vinha sendo discutido desde o ano passado, se encontrou uma fórmula de buscar os recursos para suprir essa deficiência. Com a participação do Ministério da Saúde, que até então não existia, os hospitais atendiam pacientes do SUS, mas não tinham recurso SUS. Né? Só a partir do ano passado, do REUF, que foi a primeira medida visando a regularizar essa situação dos hospitais universitários, foi que começou a se desenhar um norte de como é que poderia melhorar a qualidade, tanto do ponto de vista do ensino e da educação, como do ponto de vista do atendimento. E aí, o Tribunal de Contas faz esse acordo, o gestor público é obrigado a responder ao acordo do Tribunal de Contas, porque senão vai responder por uma ação de improbidade administrativa. Né? Nós hoje somos, todos nós somos cheios de boa vontade, todo mundo quer resolver o seu problema, mas nós temos um excesso de órgão de controle que tem determinações claras que, se não forem cumpridas, automaticamente você é improbo. E sendo improbo, como a gestão pública é feita por homens públicos, políticos e políticas, com improbidade hoje cai no ficha suja e vai ser igual àquele que carregou um saco de dinheiro na repartição pública em qualquer canto do país. Então, porque do ponto de vista do Jornal Nacional, não interessa o problema é o título. Improbidade administrativa. E lá vai o problema. Então, a vivência prática também me ensinou um pouco das situações que nós estamos colocados. Eu passei 6 anos na Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Frequentei todas as páginas de jornais. Sei da dificuldade do que é gestão pública. Por quê? Porque eu passei lá 6 anos tentando fazer concurso. Todo mundo sabe aqui da disputa de poder que tinha
entre a FUNASA e o Ministério da Saúde até o final do ano passado. Consegui fazer 3 concursos na FUNASA. E eu tinha apoio do PT, do PMDB, do PC, do B. Essa casa toda me apoiou em todos os momentos que eu tive aqui, brigando por concurso e por recurso para a instituição. E você vê que não é todo mundo que tem essa facilidade. Uma universidade para fazer concurso, primeiro, a escola de medicina tem que abrir no orçamento da universidade uma rubrica para concurso para abrigar aqueles servidores. Então tem que estar no orçamento do ano A. Depois a universidade requer ao MEC que coloque uma rubrica no orçamento do MEC, dentro daquele mesmo ano letivo, então já passou para o MEC incluir no seu orçamento. O orçamento vem para cá no começo do segundo semestre, por volta de julho. Chega aqui com essa rubrica. Vai ser votado por essa casa para se vir no outro ano. Quando você termina de votar o orçamento, o primeiro pedido da universidade já pode ter se vencido e já não vale mais, do ponto de vista dos órgãos de controle, como subsídio para a solicitação que foi feita. Então, muitas vezes, você, para fazer um processo seletivo de concurso, você passa de 2 a 3 anos. Querem mudar a lei? Precisamos mudar a lei? Precisamos. Eu concordo com a mudança da lei. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita. Essa medida provisória ela não vem para resolver o problema da saúde pública do país. Quem está pensando que ela vai resolver todos os problemas da saúde pública do país está muito enganado. A medida provisória ela é pontual em cima de recursos humanos que estão, de uma forma precarizada hoje, trabalhando em hospitais universitários pelo país inteiro. E como você pode também expandir esse serviço, porque, inclusive, eu fui procurado pelo Dr. Santini, que é uma das maiores autoridades médicas desse país em oncologia, para incluir o INCA dentro da medida provisória. E o Dr. Santini é um elemento respeitado mundialmente nessa parte de oncologia do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Por quê? Ele disse, Danilo, eu estou com 5 pedidos de ação de probidade administrativa. 5. Por quê? Porque lá a contratação se dá no modelo antigo precarizado, no Hospital Público Federal, que tem uma excelência e uma referência para o país inteiro. Se o que se viu de base para medida provisória for o Hospital de Clínica de Porto Alegre, que há vários questionamentos, inclusive do ponto de vista ideológico, porque foi feito na época da ditadura e tudo mais, isso é uma discussão menor, precária, né? Porque ninguém pode querer dizer que tudo que foi feito durante o regime militar foi ruim. Né? Não estou aqui defendendo ditadura nenhuma, porque eu sou um democrata por excelência. Mas eu acho que também a gente tem que ver, do ponto de vista do usuário, né, a efetividade do serviço que é feito. A efetividade e a qualidade. Porque é muito fácil fazer o discurso contrário. Eu podia sair daqui ovacionado, dizendo que ia rasgar a medida provisória e que íamos amanhã por meio da rua lutar por uma universidade pública gratuita que eu passei a minha vida toda lutando e, ao mesmo tempo, dizer que o SUS tem que arcar com tudo. Mas não é tão fácil assim. Tem uma situação que está colocada, tem um ordenamento jurídico que precisa ser respeitado e tem um Congresso Nacional que é feito para aprovar leis e, no nosso caso específico, aprovar as medidas provisórias. Então, os questionamentos jurídicos, Rolando, está muito precário esse seu parecer aí. Desculpa aí quem fez o parecer, mas o artigo 37 é claro com relação à constitucionalidade da medida provisória. Ela é constitucional, sim, porque há ressalva, como muito bem falou aqui o deputado Amaury Teixeira, que me antecedeu, há espaço da Constituição para se criar empresa pública em regime privado. Está aqui no artigo 37, tanto no inciso 19 como no inciso 9, e também eu acho que a preocupação em fazer uma empresa pública, que podia também ser uma fundação, é exatamente pela simplificação da contratação. E aqui é uma avaliação de intenções, mas eu acho que quando se fez a previsão da empresa pública SA com o controle acionário 6% de propriedade da União, que está claro aqui no artigo 2º, era exatamente para preservar uma forma simplificada de contratação. E aí eu acho que vem um pouco da preocupação dos servidores que estão prestando serviço atualmente. Porque se não o fosse, extinguia, abria concurso para todo mundo, que todo mundo concorda com o concurso, e todo mundo estava no mesmo pé de igualdade. Só que tem essa situação que está colocada do exercício, da prática, da continuidade do serviço, que não pode ser quebrada, principalmente nas áreas de alta e média complexidade, que são a excelência dos hospitais universitários. Toda empresa ela tem que ter no contrato social, ela tem que ter objetivo. Né? O governo não pode criar empresa privada, o governo só pode criar empresa pública. Quem cria empresa privada é a iniciativa privada.
E ela tem que ter, claro, os seus objetivos, as suas competências. E em todo momento aqui, ela está, claro, com relação a apoiar, prestar, prestar. São todos os exercícios que estão aqui colocados nela. Eu acho que, para fortalecer o nosso compromisso público com a autonomia, a gente podia até acatar, porque um terço das emendas, das 54 emendas que tiveram, foi com relação à preservação da autonomia universitária. Inclusive, tem uma da deputada Alice Portugal, que adenda ao relatório, né, uma proposta que pode ser tranquilamente acatada com o reforço da questão da autonomia universitária. Outra questão também que é muito colocado é a questão dos servidores que eu já coloquei, né, a simplificação da contratação, que eu acho que o objetivo principal foi exatamente de resguardar o que está colocado hoje. Eu acho que cabe também acrescentar o artigo 15º, a questão do controle social. Eu acho que é importante, além do controle interno e externo da União, a gente acrescentar a participação do controle social, porque hoje é muito importante e o governo tem orientado no sentido da gente acrescentar essa questão do controle social em todas as instituições, né? E, por último, eu acho que, no fundo, o que pode haver é uma discussão, sim, ideológica, né? É uma discussão, sim, sobre o papel do Estado, que eu acho que não vai caber aqui a nós, nesse momento, fazer essa reorganização do ponto estrutural do Estado brasileiro. Porque o que está colocado aqui, no meu ponto de vista, e a tese que eu estou defendendo com relação à medida provisória é essa. Eu tive também já com a Andifes, né? A Andifes tem uma posição aqui muito mineira para o meu gosto, né, Pestana? Que fala da recomposição do pessoal através do concurso público, financiamento apropriado, viabilização dos hospitais universitários e a aplicação do REUF. Quer dizer, mas não reza nada do ponto de vista do que diz e reza a medida provisória. Tive também com 9 diretores de hospitais e clínicas, todos preocupados com a situação que estava colocada, né? No momento inicial, achando que a EBSER viria exatamente no sentido de fortalecer tanto a relação trabalhista desses servidores que estão precários, como também do ponto de vista dos recursos. Entendi, pelo que o Zé Carlos colocou aqui, que há uma nova forma de repasse, que o Ministério da Saúde está querendo refazer de repasse direto, né? Eu, inclusive, daqui vou sair, vou ter uma reunião com o ministro Alexandre Padilha. Tenham provocado esse debate por onde tenham passado. Para minha felicidade, terça-feira da semana passada, pela primeira vez depois de 4 anos, os estudantes universitários da minha universidade voltaram às ruas para defender a universidade. Eu fiquei muito feliz, porque nós fizemos um debate lá na segunda-feira, e eu coloquei que nada melhor do que estudante na rua para defender as universidades e seus pontos de vista. E na terça-feira, graças a Deus, já estavam lá todos mobilizados, defendendo o hospital universitário. Então, eu acho que esse debate está servindo, está contribuindo para o fortalecimento da universidade, resgatando essa força viva que é a luta dos seus estudantes e dos seus servidores. No dia 7 de abril, nós temos um convite do ministro da Educação, Fernando Haddad, para fazer uma visita em loco ao Hospital de Clínica de Porto Alegre, que é a base desse modelo. Eu abri para todos os deputados, todos que quisessem ir, entrar em contato com o meu gabinete, que nós temos lá uma lista, hoje já tem, se eu não me engano, 18 deputados, que se inscreveram querendo ir lá no dia 7 de abril. A gente vai sair daqui no avião da fábrica, contratado pelo MEC, né, para nos levar a Porto Alegre e passar o dia lá e voltar com o ministro Fernando Haddad para ver a situação do Hospital das Clínicas. E eu acho que esse debate é muito importante e muito bom, porque ele está superando, inclusive, a sua própria expectativa e o seu próprio objeto, que era, pontualmente, resolver uma situação precária de servidores, mas ele está ampliando para discutir o problema da universidade e o problema da saúde pública brasileira. Eu fico muito feliz com isso. Acho que a gente ainda tem muito o que aprofundar com relação a essa questão. E, no fechamento do meu relatório, eu vou trazer para a comissão discutir antes de ir a plenário. O relatório não vai ser só meu, vai ser um relatório o mais amplo possível, e espero que a gente possa conduzir a resolução do problema imediato que está colocada, aí sim, como uma guilhotina, na cabeça de 26 mil servidores que estão no nosso hospital totalmente instável e nos hospitais universitários brasileiros. Mas muito obrigado.
Bom, agradecendo ao relator, deputado Danilo Forte, nós vamos dar seguimento aqui aos